da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Uau! Bem-vindos a mais um Café com Arquitetura Podcast. Estamos hoje novamente com Samara, da Rena Estrutura Metálica. E pela primeira vez, Murilo, muito obrigado pela presença. Da Rena também. Aí. Qual que é o nome que a gente mudou agora? Café com Arquitetura e Música, né? E música. E prometeram um violão. É. Violão na próxima. Eu sou o Guilherme Bissoli. E eu sou o Caio Guedes. E vamos entrevistar aqui Samara Murilo para falar sobre construção metálica no Brasil. Eu quero saber esse mito que todo mundo está falando na internet, que é uma das construções hoje mais barata. É verdade? Olha, acho que mudou muito, né? A construção metálica no Brasil, ela começou com prédios, com pontes, né? Então, o aço era usado para aquela estrutura que você precisava de maior resistência. Então, era sempre para coisa grande, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, ele foi implementado no mercado de construção civil, residencial, não só comercial, que antes era muito comercial também, e agora residencial. Então, quanto mais você utiliza esse material, a tendência é sempre o preço ser ajustado e é sempre o preço diminuir, né? Então, hoje, você entra nos condomínios, assim, residenciais, o que você mais vê é construção metálica. Então, isso está vindo muito, com muita força, né? Antes eram só alguns elementos, fachada, uma cobertura de garagem. Hoje você faz casa inteira de estrutura metálica, né? Então, hoje, o custo dele, ele vem melhorando e ficando mais adequado ali para todo tipo de obra, né? Na verdade, desde pequena, porque antes também era considerado como obra muito grande. Então, hoje está muito versátil, né? Você pode usar para tudo. E o aço, ele é muito versátil. Então, isso acho que encantou também o pessoal da arquitetura, por ele ser muito versátil. E aí, o preço, ele vem diminuindo. Então, hoje ainda você consegue preços semelhantes à alvenaria convencional e com uma arquitetura, assim, digamos, sou suspeita a falar, mas uma arquitetura muito melhor, né? Eu acho que existe muito custo invisível da arquitetura convencional, que não é só o material que é jogado fora, mas também é o tempo, né? Então, para você fazer uma caixaria, demora quanto tempo? Para você desmontar uma caixaria, para você juntar o entulho num canto, jogar para a caçamba, né? Ter o tempo da caçamba tirar também o entulho da obra, que às vezes trava uma entrada, né? Você também tem que ter alguém para acompanhar. Esses custos invisíveis do tempo, na construção, ninguém enxerga. Eu vejo que o método de construção mais pré-fabricado, ele está em alta hoje, por conta que as pessoas já estão enxergando e ninguém quer investir uma grana, né, alta na construção e demorar aí 2 anos para entrar na casa. Exatamente. E sempre que a gente vê na internet falando é a mais barata, a construção metálica é mais barata, a gente tem sempre que entender que é mais barato sempre comparado a alguma coisa ou referenciado a alguma coisa. Ou a um longo prazo, Ao vamos dizer longo assim, prazo, né? ou ao tempo, ou a metodologia como um todo, né? Porque Isso. não é só usar o pilar de ferro ou de estrutura metálica que vai fazer a obra ficar mais barata, né? Exatamente. Isso depende, Murilo, do projeto, por exemplo? Depende muito do projeto. Pegando um gancho daqui, a Samara estava dizendo, o quanto a estrutura metálica cresceu na parte de residência é surreal, porque a gente, 90% das nossas obras são em residência. Legal. Hoje, às vezes, eu converso com alguém que eu tô conhecendo, você trabalha com o quê? Estrutura metálica. Ah, legal, você faz galpão? Aí eu digo, cara, o que eu menos faço é galpão. Hoje, a maioria das nossas obras são em residência, e eu vejo essa ascendência aí da metálica nas residências muito uma consequência do trabalho dos arquitetos. Hoje a gente vê muita casa sofisticada, luxuosa, bonita, com estrutura metálica. E antes a gente não via. E respondendo, dependendo do projeto, compensa mais sim a estrutura metálica, com certeza. Toda essa questão aí que o Guilherme falou e a questão do tempo. No mundo começa uma obra, não vê a hora de terminar. Então, quando você vê esse avanço que a metálica traz no progresso da obra, cara, isso é sensacional. É sensacional. E o bom da metálica também, que eu vejo bastante, além da questão de toda essa parte de escoramento, né?
Para você desenformar uma viga, uma laje, você tem o tempo de cura, né? Metálica não, você instalou ali, ela tá curada, vamos dizer assim, porque a gente não tem esse tempo de cura, né? Então, isso influencia muito. E você pode ver quando você pega um orçamento para uma alvenaria convencional e uma metálica, a metálica é aquele preço e ponto. Não tem mudança. Se eu passei para você que vai custar isso aqui, a metálica, ela vai custar isso. É diferente da alvenaria. Você passou esse preço aqui, mas tem muito adicional. Nossa, excelente. Período saudável. A gente sempre fala isso lá no escritório. Esse custo invisível que a gente falou de fazer a caixaria, desmontar a caixaria, pegar o entulho, jogar na caçamba, tem o tempo de cura do concreto. E é uma coisa que as pessoas não percebem mesmo, elas não sabem. E não dá para fazer um pilar, já encostar logo a parede, ou já fazer o reboque, pintar. Tem muito construtor aí que faz que é errado, e a gente sempre tenta alertar isso aos clientes. Então, esse barato comparado ao quê? É uma excelente didática para trazer isso para o cliente. Ó, você quer uma casa convencional? Você quer um tijolo à vista, um pilar, viga, laje? Bacana, mas você está aberto a uma estrutura metálica? Se você estiver aberto, você vai ganhar no seu tempo. Ganhando no tempo, a gente sabe que é ganhar no dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Sensacional. E até trazendo um exemplo para eu saber como funciona na estrutura metálica com relação a esse quesito, que o Gui falou da cura do concreto, né? A gente vê muito a construção convencional, então laje, viga, pilar com fechamento de alvenaria, bloco cerâmico ou de concreto. E as pessoas não respeitarem o tempo, por exemplo, para fazer o segundo pavimento, a cura das vigas e da laje nos 20 e tantos dias corretos do concreto. Já sai desinformando no dia seguinte e erguendo parede em cima. Depois a casa aparece um monte de trinca e a pessoa não consegue entender que é por uma metodologia construtiva que não foi respeitada, né? Na estrutura metálica, existe esse prazo, vamos dizer assim, de cura ou esse tipo de espera para que, quando pronta, a casa não tenha fissuras, por exemplo? Como que funciona a movimentação da estrutura metálica? Olha, não existe tempo. Se você que a metálica, se for uma obra mista, uma coisa precisa da outra. Então, o que mais demora é a parte da alvenaria e a metálica ela tem que seguir esse cronograma da alvenaria, porque para a metálica é muito rápido. Agora, se for uma casa inteira metálica, a gente consegue desenvolver a casa, vamos supor, um sobrado de 2 pavimentos, você consegue desenvolver a casa inteira, deixar pronto todo o estrutural dela e depois você vai vir só com os elementos de fechamento de vedação. Laje e paredes, enfim. E hoje eu vejo muito uma problemática também, além do que você falou dessas patologias que aparecem, né? Que as pessoas não respeitam realmente o tempo de cura. Hoje tem uma outra patologia que os materiais eles não estão vindo materiais bons. Areia não tá vindo boa, cimento não tá vindo bom. Sempre tem alguma coisinha ali e isso tá gerando muito fissura, microfissura. Então, às vezes, além do prazo ali, esses materiais não estão sendo de qualidade boa. Então, já aconteceu de obras mistas mesmo, onde apareceram microfissuras na parte da alvenaria, não na alvenaria junto com a metálica, somente na parte da alvenaria, numa obra mista, e era de material de má qualidade. Você pegava o reboco ali e esfarelava. Nossa. Então é difícil. Hoje em dia, além de uma problemática, você cria outra. Então a metálica, você evita isso. E respondendo à questão de fissuras em estrutura metálica, você tendo um construtor que saiba trabalhar com obra mista, você não tem problema. Porque a gente consegue... A gente fala de soldar aqueles cabelinhos, né? Tanto em laje quanto em parede, justamente para não gerar essas fissuras entre 2 materiais que têm dilatações diferentes, né? Então, eu vejo às vezes mais uma problemática na alvenaria do que na metálica, na mista. Isso é uma super dica para bolar o contrato com o seu construtor. Por quê? A gente está falando sobre uma arquitetura, né, de materiais mais pré-fabricados. Se a gente faz a laje que não tem a necessidade de uma regularização, ou uma parede que não tem a necessidade de um reboque, tem até reboque vindo de fábrica hoje, né? Já testado. Porque além da qualidade do material, da areia, da pedra que vem na obra, que você não sabe a procedência, você tem as intempéries. Você vai pegar chuva, né? Vai pegar uma umidade. Como que você vai saber a receita certa ali
Como que a pessoa que está fazendo vai acertar esse ponto certo da massa? Então, quanto mais você evitar e trazer materiais prontos para você aplicar na sua obra, melhor. E isso é uma dica para você que está ouvindo a gente, definir o método construtivo e como você vai construir a casa para colocar no contrato, porque às vezes o tempo do reboque dele não vai precisar fazer a massa lá. Você já vai comprar pronto, você vai pagar mais caro, um pouco mais caro, né, que não é muito mais caro, só que daí você vai ganhar no tempo e você tem a negociação da mão de obra. Então é uma dica aí. Não só a massa, mas tem muitas outras coisas. Exatamente. Eu estava explicando isso ontem para um cliente que a gente estava falando sobre tipologia construtiva. Ele falou, eu gosto de estrutura metálica aparente. Então, já puxando também o assunto que você trouxe no início, né? O apelo estético da estrutura metálica é muito bacana. Mas, pegando o que o Gui falou, é importante definir isso já antes de começar o projeto. Se a pessoa tiver clareza de como funciona, do custo que ela vai empenhar, da metodologia e os processos, ela vai conseguir definir isso muito antes lá na fase de projeto. E pra gente que faz o projeto é muito melhor já fazer com uma tipologia construtiva definida, né? Exatamente. E aí eu ia justamente te perguntar, porque no meio do caminho, se o cliente ele decide mudar a tipologia de projeto que foi pensada num projeto de estrutura convencional para a estrutura metálica, quanto isso é trabalhoso ou melhor ou pior do que se ele tivesse pensado antes? Porque imagino que deve dar um trabalhão mudar isso no meio do caminho. Com certeza muda, tá? Muda e dá um trabalhão muito grande. Porque a primeira coisa que as pessoas acham é assim, eu vou partir para uma alvenaria convencional porque vai ficar mais barato. Eu não quero fazer um projeto metálico de cara porque vai ficar mais caro. Eu quero saber qual a diferença do concreto, da alvenaria convencional do concreto para a metálica. Hoje em dia não tem essa diferença muito grande. Então, se você quer um projeto metálico, faça metálico. Foca nele, já foca nele metálico. Óbvio que algumas coisas você consegue colocar misto, mas o próprio projeto a gente consegue... isso aqui eu vou pôr essa viga metálica, isso aqui eu vou pôr o pilar metálico. Então, a gente consegue. Agora, não misture viga de concreto com viga metálica. Pensando em baratear, porque no final o barato vai sair caro, porque uma vai amarrar a outra, uma vai segurar o tempo da outra e você vai perder em tempo de execução. Então não compensa. Pensou numa casa, quero metálica, quero a estética metálica, faça metálica. Eu tô querendo um projeto com grandes vãos de porta, porque hoje o que você mais vê é vão de porta sem pilar, sem nada. Quero um vão grande, quero um vão livre, faça metálico e tem essa ideia já, porque depois é muito difícil de mudar. Excelente. Isso aí a gente conversa muito sobre isso, né? Converso bastante com o Gustavo, principalmente, sobre essas mudanças, essas alterações, o que custa, e depois no final, aí sim ele vai ficar mais caro você fazer isso depois do que você pensar num projeto como um todo. Então, isso custa tempo e dinheiro para o cliente e é uma perda de tempo ali nessa questão, né? E fica mais fácil até para calcular quando vem antes, né? A gente já pegou casos de adaptar a estrutura metálica depois e a gente conseguiu, lógico que tudo calculado, tudo feito corretamente. Pegamos casos da pessoa querer colocar e não dava, porque a casa não aguentava a estrutura que estava prevista. Caramba. Então, assim, quanto antes é melhor definir. Recente a gente fez um orçamento para um cliente e ele acabou optando em fazer uma alvenaria. Era uma empresa. E ficou incrível a empresa dele. Só que ele falou, cara, me arrependi, devia ter feito metálica. Falei, por quê? Ele falou, cara, ele ficou com 3 pilares bem no meio da loja dele. Eu falei, você não poderia ter feito tudo metálico, mas pelo menos aqui a gente poderia ter feito de viga e esses 3 pilares você não tem. E aí todo dia ele brincou assim, cara, eu sou detalhista, todo dia que eu chego na minha empresa eu vejo esses pilares e eu fico pensando, e é uma coisa que ninguém pensa. E esse mesmo cliente, que é um amigo pessoal dele ainda, ele ainda comentou com a gente que ele achou que ia ficar caro a metálica, porque o preço inicial foi mais caro, mas que no final ficou elas por elas. Porque mesmo. Se apresenta um orçamento, tá lindo, mais barato que a metálica. Adicional. No final, ele tá ficando a mesma coisa. E para você não conseguir a estética que você queria desde o começo. E sem falar que é uma coisa muito importante, assim, que eu friso. A metálica é uma mão de obra muito especializada. Quem trabalha com metálica é mão de obra especializada. Quem trabalha com
com concreto ou alvenaria, muitas vezes, muito ajudante. Muito ajudante. Isso gera também muito problema na obra. Sim. Então, esse cliente mesmo teve problema de trocar de equipe. Um dia vai, um dia não vai. E isso a gente sabe que hoje é uma problemática na parte da construção civil, na parte da alvenaria, que é uma problemática. A mão de obra é uma problemática geral, na verdade. Sim. Mas sem ser mão de obra especializada, é uma problemática maior ainda, né? Sensacional. A gente tem que mitigar esse custo invisível. O erro, ele não pode existir, né? E com certeza essa rotatividade de mão de obra, ela acontece. E quando você contrata uma construtora que não tem, ela tem um preço mais caro, né? Quando a metálica fica igual à convencional, já é um ganho. Esse cliente que tem 2 pilares no meio aí da empresa dele, ele bate o olho todo dia e fala, não queria ter esses 2 pilares, quanto que custa esse vão livre? É o preço que a gente, né, que a gente tem que enxergar da qualidade. Se esses 2 pilares, além da questão estética, atrapalha questões funcionais, a metálica sai muito mais barato para esse cliente. E as pessoas, elas não enxergam isso. Porque pega o projeto e vê muito a planilha, o custo final. Sim. Né? Eles não entendem o resultado, qual que é o objetivo. E é um pouco que a gente tenta trazer. O Caio com certeza vai mencionar isso, mas nessa temporada a gente falou muito sobre compatibilização e eu vejo que antes, né, a Samara mencionou o Gustavo Viassori, que é o arquiteto, nosso sócio que trabalha no setor de criação, e ele já conversa com vocês, né, conversa com os fornecedores, porque o projeto está sendo desenvolvido nesse momento junto com quem fornece as limitações dos materiais e a gente precisa trabalhar ao extremo, né, no limite do material, para que realmente faça sentido a gente fazer uma casa de estrutura metálica. Senão não faz sentido somente por um apelo estético. A gente tem que fazer sentido numa questão econômica. Você trouxe onde eu queria chegar, que é o seguinte. Eu entendo, e até percebendo como funcionou pra gente, tá? Como Guedes Bissoli, que existe a necessidade do profissional da arquitetura conhecer profundamente a tecnologia construtiva que ele vai indicar para o cliente. Porque quanto mais eu conheço, mais economia eu vou poder gerar para o meu cliente, mais segurança eu vou passar. E a gente, como arquiteto, tem um papel fundamental em influenciar a decisão do cliente, né? Então, cientes disso, trazer para a equipe treinamentos, conhecimentos, esse estreitamento entre o Gustavo, né, que faz parte do time criativo com vocês, é fundamental. E minha pergunta, vocês falaram que a maior parte dos projetos de vocês com estrutura metálica são residenciais, então vocês devem trabalhar com um monte de arquitetos que fazem Sim. obra residencial, casa, né? Sim. Existe diferença do nível de conhecimento de um arquiteto para o outro e quanto isso impacta no produto final de vocês? A gente trabalha com vários arquitetos, como você disse, né? Tem arquiteto que tem bastante conhecimento em metálica, por quê? Porque ele quer a metálica ali, tanto numa questão estética, mas até numa questão de ajudar o cliente a pensar fora da caixa, vamos dizer assim, né? Porque a metálica realmente é um diferencial. Então, tem arquiteto que ele entende bastante, tem arquiteto que eles não entendem muito, e às vezes, por não ter conhecimento, eles já vetam para o cliente. Não, isso aqui não. Então, isso é uma questão de ser influenciador mesmo. Os arquitetos, eles têm que ser influenciadores. Eu trabalho com arquitetos que, assim, eu tô na 3ª casa para esses arquitetos ali. E ele já tem esse certo conhecimento e ele já foca ali. Então, já começa... Não, essa casa vai ser metálica. Desde o primeiro pavimento até o último vai ser metálica. Então, você já consegue conversar, dialogar melhor. Ele sabe que isso é o melhor para o cliente dele, então ele vai focar naquilo lá. E então, tem muita diferença de um arquiteto para outro nesse sentido. Então, como os arquitetos são influenciadores e a metálica é um custo-benefício muito bom, então eu acho que isso tem que começar a avançar um pouco mais, né? Sim. E o Murilo também... vê no dia a dia, nas obras, também conversa com vários arquitetos e ele sabe que, nossa, a diferença é muito grande. Essa sinergia que a gente buscou no passado com o Gustavo e a Samara foi incrível. Para as obras nossas, ajudou muito. Que bom. Vamos falar da gente, né? Ajudou, foi incrível. E o que eu percebo
agora falando de um para o outro, não quer dizer que um é melhor que o outro, mas é a questão, a realidade que cada um vive. A gente percebe muito uma falta de visão num todo. O que acontece? Por exemplo, vamos lá. A gente foi lá, fez um orçamento lá, não sei o quê. Aí a Samara diz, por exemplo, pro arquiteto, que forro que vai aqui? Ah, vai forro de madeira. Aí a Samara já sabe. A gente não trabalha com madeira, mas ela sabe que com forro de madeira, pelo menos tem que ter uns 35 centímetros de altura. Aí ela diz, viu, mas essa testeira sua tá com 25, não vai vencer o... Aí eu, nossa, eu não tinha visto. Isso acontece muito. Então, como a gente já tá habituado a isso, é gesso, é forro, é madeira... Então, tem muita coisa que a gente já prevê porque a gente já sofreu lá atrás. E aí a gente... nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí a gente começa... Recente, a gente fez uma visita lá no Terra Zoom e o cliente disse assim pra gente, não, eu pedi pra vocês virem aqui porque eu preciso que vocês vejam aquilo que eu não consigo ver. Eu achei incrível aquilo. Aí a gente começou a fazer essas pontuações. Forro, como é que vai acessar aqui? Puta, eu não tinha pensado nisso. Vamos ter que entrar com o Munch, vamos ter que fazer assim, assim. Então, tem muita coisa que tá no nosso radar que não tá no radar deles, por falta acho que de convivência mesmo com a situação. Acho que agora ele tocou num ponto realmente que acho que um dos maiores ali, dessa visão, assim, do que dá, do que não dá. A gente vê, por exemplo, eu vou pelo projeto de vocês colocam um tamanho de testada, de testeira, que dá. Que, assim, a maioria das suas obras mesmo, eu nunca mudei essa altura, eu sempre deixei porque eu faço as contas ali, dá para embutir tudo, dá para embutir forro, dá para embutir tudo, então é esse tamanho de testeira, mas às vezes a gente pega um projeto de às vezes arquiteto que realmente não tem tanto conhecimento assim, do que dá e do que não dá, né, e aí eles projetam uma testeira fininha, bonitinha, só que eles querem com telha, às vezes não é nem laje seca, é telha. E aí, pra telha, você precisa de ter uma inclinação maior. E aí eu falo, cara, isso aqui não vai dar certo, 20 centímetros. E às vezes eu tenho que mudar para 50. Ah, não, mas eu não quero 50. Então, a gente tem que mudar a metodologia dessa cobertura. Então, acontece muito isso, da gente chegar e falar, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Para fazer assim, tem que fazer assim. E chegar a mudar. E a gente, às vezes, até fala, é chato, né? A gente pegar e falar pro cliente, isso aqui incomodado. Não dá certo. Eu fico realmente ainda mais se vem projeto pronto. Eu falo, Samara, pô, vai ficar ruim com os arquitetos, os caras vão achar que a gente tá querendo mudar, mas realmente não dá pra viabilizar. É pra não gerar um problema futuro, né? Porque se eu executo uma coisa que eu sei que não ia dar certo, o cliente vai falar pra mim, mas você sabia, por que você não me falou? Então, às vezes a gente procura falar até com o próprio arquiteto, isso aqui pode mudar? Porque às vezes realmente pode, não vai atrapalhar na estética, né? Então a gente tem muito essa conversa, que é o que a gente tem desde o início do projeto. A gente não tem quando você entregou o projeto e o cliente mandou pra mim, eu falo, cara, isso aqui não vai dar certo. Não. A gente já conversa isso antes, porque o projeto ele já sai dando certo. Então isso é uma grande diferença, assim, nossa aqui, né? Quando eu penso em cobertura com estrutura metálica, eu sempre penso que a gente tem um cano de água pluvial que geralmente é de 10. Essa curva desse cano, esse cotovelo desse cano já vai ocupar muito mais do que 20 centímetros. Então, assim, como que você faz com 20 centímetros? Não tem como. Exatamente isso. E, claro, tudo é a forma de como fazer. Então, Exatamente. Você pode fazer uma boneca, você pode esconder, você pode... Mas depende do projeto, né? Então, sair definido do projeto é uma chave para acontecer bem, certo? Isso é uma super dica que a estrutura metálica, ela pode ter, sim, uma estética convencional. Não é só aquela estética industrial. É verdade. Você pode revestir com os materiais e é uma casa, assim, normal, entre aspas, tá, gente? Você normal, bate o olho, né? normal, convencional, que você, por dentro é uma estrutura metálica, mas ela por fora você não consegue perceber que ela é uma estrutura pré-fabricada. Mas será que isso é o objetivo? Essa testeira que você mencionou na frente, que fica a viga metálica aparente, quanto mais o material aparente, melhor, porque você não está revestindo e entrando com um outro processo. Você está economizando os processos na construção. Então eu vejo que essa estética industrial, ela é muito bonita e muito econômica, porque a gente economiza em processos. É igual o bloco aparente. Isso. A gente faz com o bloco, com o tijolo. Se a gente tem um tratamento para que não pegue uma umidade ou alguns fungos nele, né? A gente já está pronta a parede. E está bonita, né? Está uma parede que todo mundo gosta, né? Com cara de casa.
Então, assim, quanto mais processo a gente economizar, melhor também na construção. Isso é verdade. Eu falo, eu até pense comigo. Ó, eu falo isso, o Murilo até acha engraçado quando eu falo, pense comigo. Eu falo isso para todo mundo. Se você tem uma testada de uma viga de concreto, qual que é o procedimento para deixar ela acabada? Qual o aspecto de concreto mesmo? Chapisco, reboco, selante, pintura final, às vezes textura. Se você tem uma viga metálica, qual o acabamento? Uma tinta preta? Então, assim, esse processo também é muito mais rápido, né? E uma mão de obra menos na obra, né? Imagina quantos, né? Quem chapisca não pinta. Quem reboca não pinta. Chapisco, reboque, massa, pintura. Isso sem coisa. falar dos rufos, das calhas, que tudo tem que estar sincronizado com essa tecnologia. Mas a gente está encadeando bem os assuntos, porque eu queria justamente perguntar o seguinte. A gente falou da estrutura metálica que aparece usada com apelo estético, e a estrutura metálica que às vezes pode ser escondida para ficar convencional a aparência, né? Tem muito cliente que ainda se preocupa com isso e que não gosta mesmo da aparência da estrutura metálica. Ok. Mas para isso tudo acontecer, a gente vê muito aliado a estrutura metálica na grade da casa, na estrutura da casa, né, nos ossos ali da casa, laje, viga, pilar, aliado ao steel framing, por exemplo, para fazer os fechamentos. Ou então fechamento com bloco aparente de concreto. Ou então fechamento com bloco cerâmico rebocado. Qual é a melhor tipologia para a estrutura metálica? A gente tem vários projetos assim também, mas ao meu ver, o que mais funciona ali numa questão de cobertura, às vezes numa questão de fachada de testeira, o que eu acho bem legal é o processo do Glass Rock. Eu acho que é um processo bem legal. De você aplicar ali uma placa cimentícia e fazer um trabalho de fechamento cimentício ali também com Glass Rock, ou a própria placa cimentícia com fechamento. Eu acho muito rápido. Perfeito. Seco. Construção a seco. Né? Então eu acho muito adequado. Versátil, muito rápido. E esse é um processo que o pintor faz, né? Exato. Às vezes tem empresa especializada em Glass Rock, mas às vezes o rapaz que faz o forro, ele também sabe fazer a parte da aplicação de placa cimentícia. Então, é um trabalho rápido e a estética depois fica semelhante ao concreto. Para aquele cliente que gosta de ter uma aparência de convencional, né? Entendi. Porque depois que você pinta, você nunca vai falar que é metálico. Sim. E isso acontece muito para aqueles beirais que vocês fazem inclinados, sabe? Você tem uma fachada que hoje em dia o arquiteto não quer fazer aquela fachada quadrada, né? Claro. Porque senão o engenheiro que faria, não o arquiteto. Mas vocês não querem, vocês querem um negócio diferente. Então, às vezes, vocês fazem aquela alvenaria convencional e aí você quer uma cobertura meio chanfrada, alguma coisa, sabe? Mas... Será que essa cobertura chanfrada não existiu aí por uma solução da testeira ser pequena? Pode ser. É uma solução. Pode ser também. É um caminho. Eu já fiz também isso, de colocar uma testeira muito pequena, mas você tinha isso aqui pra embutir, ó. Aí você fez aquele chanfro. Sim. E fica muito bonito de verdade. Mas... E às vezes você quer só... Que acontece muito de você ter esses elementos na fachada somente de questão de estética mesmo, de acabamento. Você faz um chanfro aqui, ou você faz aqueles detalhes que eu vejo muito no projeto de vocês, na fachada, que você tem 3 elementos em pé, assim, que é pra ficar meio semelhante a uma coluna, mas se você gasta, o que vai de concreto ali não ia compensar. Sim. Então você faz a questão do steel, né? Às vezes você não precisa nem usar o steel, você pode usar um aço e aço que eu digo, tipo... um metalon. Perfil U enrijecido, perfil U. E aí você faz aquela caixa e depois você reveste com placa e depois você aplica a massa, a pintura. Sim. Então, esses elementos são bonitos, né? Ali Show. Sem contar que tudo isso tem a ver diretamente com o custo final, né? Porque, veja, se a gente pensa numa casa feita de estrutura metálica e a gente vem com os fechamentos de alvenaria, eu imagino que seja diferente o cálculo da fundação para uma casa de estrutura metálica com fechamento de light steel frame, por exemplo. Ou steel frame, ou placa cimentícia. E que não vai usar nada de construção molhada, usa a construção seca para a casa toda, né? A própria laje seca, né? E é muito comum a gente trabalhar com radier, né? Para estrutura metálica.
Isso realmente procede? Vocês fazem bastante sobre radia, estrutura metálica, ou costumam fazer sempre brocas profundas, sapata, Claro. bloco de coramento? Então, claro que depende muito da questão do estudo solo, de solo, claro. né? De sondagem e tudo mais. Mas, por exemplo, para casa toda em steel, que é steel frame, que é realmente bem leve, a maioria é a questão do radier. Se você tem uma obra mista com metálica e concreto, você vai precisar fazer... Aí já é um outro tipo de fundação. Você vai precisar fazer broco, sapata. Aí depende muito do tipo de solo, né? Por incrível que pareça, a metálica, ela é mais leve. Por incrível que pareça, as pessoas têm essa percepção de que você pega uma viga laminada pesada, mas às vezes uma viga laminada pesada em 5 pessoas você pega. Vai tentar pegar uma viga de concreto ali você não vai pegar. Então, realmente, a metálica, ela é mais leve. Apesar de ter, às vezes, vigas muito, muito robustas, ela é mais leve e você vai ter uma economia na fundação. Por isso que é aquele ponto que a gente volta de realmente quer metálico, já pense nisso, porque você vai economizar na fundação. Isso você vai economizar na fundação, escoramento, madeiramento, você vai economizar e esses custos são invisíveis se você fizer de concreto. Porque se você calcular de concreto, você não vai saber a economia que você vai ter na fundação. Tem perguntinha para vocês, hein, de seguidor. Opa. @Gelesp. Adorei o conteúdo. Obrigada pela dedicação. Adoro a Samara. Meninos, quando falamos em construção metálica, qual seria o budget em termos de porcentagem do valor final da casa que eu preciso ter em mãos logo no começo da obra? Pergunto isso porque eu ouvi dizer que na compra da estrutura de aço, essa grana vai embora toda de uma vez, logo quando fechamos o negócio com a fornecedora dessa estrutura. Vocês poderiam, por favor, detalhar melhor essa parte financeira da construção metálica e compará-la com as demais formas de construção? Obrigada. É o que todo mundo quer saber, né? Mas é o que a gente estava... Excelente pergunta. É muito boa a pergunta. E é o que a gente estava comentando, que o custo inicial da metálica realmente é mais caro, né? Porque você entende que se você fizer uma obra inteira metálica, de 2 pavimentos que seja, e você liberar a gente para já executar aquela obra metálica, você entende que se você deixar em 60 dias a obra está levantada, então, queira ou não, você vai ter 60 dias para pagar. Porque você entregou e finalizou. Se você contrata um empreiteiro, uma construtora, que ele programa que sua casa vai ficar pronta em 1 ano e meio, 2 anos no máximo, você vai ter bastante tempo para você pagar. Para diluir seu dinheiro. Para diluir seu dinheiro. Então, essa é a diferença. Alguns clientes eu já faço até de uma forma diferente. Por exemplo, obras mistas, né? Óbvio que a fundação sempre vai ser de forma convencional, né? E tudo mais. Mas obras mistas... Hoje, eu costumo fazer, às vezes, até um pouco diferente, né? Então, obras aí de 30 toneladas, às vezes para mais. Obra mista, ela depende muito do fator de você terminar a alvenaria e começar a metálica. E, às vezes, existe pilar de concreto com viga metálica. Então, isso vai gerar um certo tempo. Então, hoje em dia, para você não fazer esse pagamento inteiro, porque realmente... Desembolso alto, né? Porque realmente é alto, né? Eu, hoje em dia, costumo trabalhar em fases. Então, você tem os pilares do primeiro pavimento. Então, você tem que esperar o tempo de cura ali da parte da fundação. Aí, você vai colocar primeiro os pilares. Na verdade, antes dos pilares, você tem as grapas. Os arranques. Que é os arranques. Que você vai ter que concretar junto com a fundação. Então, o primeiro passo é arranque. Então, você pagou ali, vamos supor, uma primeira parcela para arranque, para a gente fazer a mão de obra, para a gente fazer cada grapa e entregar para você. Concretou isso aqui, tem um tempinho de cura, e aí você vai para os pilares. Eu vou pôr os pilares aqui primeiro. Depois, tem vigas que são ligadas em vigas de concreto. Então, vigas metálicas que são ligadas... Então, segundo, a gente põe a viga metálica ancorada na viga de concreto. Depois, a gente vai fazer o apoio para a laje. Colocou os trilhos da laje, eu já saí da obra. Eu não tenho mais que ficar ali na obra, porque você vai pôr o trilho da laje, você vai concretar, você tem o tempo de cura para depois você começar a subir os pilares do segundo pavimento. Então, a obra sendo mista, metálica, você tem um tempo maior de pagamento. Eu tenho um cliente recentemente que eu fiz em 7 vezes.
Então, 7 vezes são 7 meses. Porque é uma obra mista, ela vai gerar um tempo um pouco maior, então a gente consegue fazer essa forma um pouco maior de parcelamento e aí ela vai se parcelando junto com a obra também. Então a gente consegue fazer esses tipos também de parcelamento ali. Mas ainda assim é diferente, você realmente vai ter que ter um custo inicial um pouco maior para você fazer uma obra metálica, mas isso vai te gerar economia futura, porque a alvenaria convencional, ela sempre vai te dar aditivos mensais. Surpresas, Sempre. né? Sempre surpresas e aditivos mensais que você não vai conseguir compatibilizar depois no final. Então, a metálica, nesse ponto, você consegue fazer um pouquinho maior, vamos dizer assim, um parcelamento aí de 6, 7 vezes. Mas você precisa ter um inicial maior, sim. Perfeito. Olha que loucura. A definição no briefing do método construtivo, ele interfere até na modalidade de financiamento. Porque se você está pretendendo fazer o financiamento terreno e construção, você tem o capital na mão para investir na estrutura metálica. Porque se você compra o terreno para entrar como garantia, para você pegar mais crédito no banco, para pegar uma taxa um pouco menor, né? Que tem uma facilidade quando você já tem um terreno pago, você descapitalizou e era o capital que você precisa, nesse momento, já pagar logo de cara a estrutura metálica. Sim. Então, muda muito o planejamento. Então, por isso que é importante a gente definir logo no começo. Porque a gente tem uma trajetória de planejamento de 6 a 7 meses para mais. Sim. Para colocar o primeiro preguinho do gabarito na obra. E acho que tudo planejado, cada cliente é um cliente. Cada cliente tem. Cada projeto é um projeto. Se o cliente falar assim, olha, eu quero um metálico, mas eu preciso que seja feito dessa forma. A gente consegue. Você consegue ajustar para o cliente aquela forma de pagamento no tempo que ele quer. Nossa, é um custo adicional muito alto no começo. Eu consigo estender isso aqui? Consegue. Você vai, assim, se a alvenaria convencional, se o concreto é feito em 1 ano e meio, você quer fazer sua casa em 1 ano e meio também? Sim. Ok. Tudo vai do prazo, tudo vai do tempo e do prazo. Então, você consegue adequar. Pensando inicialmente em fazer metálico, você mesmo vai gerar esse cronograma do tempo que você quer, da forma com que você vai pagar. Então, hoje em dia, você consegue fazer isso. Você só tem que pensar primeiramente em fazer metálico. Sim. Pensou nisso? Eu até brinco com o cliente. Para tudo você tem um jeito. Você consegue fazer. Então, hoje em dia, não tem esse problema de paguei tudo de uma vez, comprei. Então, a gente consegue esperar. A única questão, às vezes, que eu falo, o material de aço, ele, geralmente, o custo ele varia muito. Acho que não só o aço, como o material também de cimento, aço para obra também, ele vai variar. Ele é sensível ao mercado. Ele é sensível ao mercado. Então, a única coisa se eu fiz um orçamento inicial para você que você vai gastar 300 mil de aço, Samara, eu não quero comprar esses 300 mil aqui, ó, agora. Eu quero fazer por etapas, porque eu tenho clientes que fazem assim. Porque se eu não vou colocar a cobertura agora, por que eu vou comprar o material da cobertura agora? Perfeito. Porque, inicialmente, pode ser que fique mais barato. Mas, assim, se eu comprar a longo prazo, quanto esses 300 mil vai gerar no final? Gente, não gera muito adicional. Uhum. Não é um valor exorbitante. Ele acompanha o mercado. Sim, a diferença não é exorbitante. Né? Ele acompanha o mercado, né? Então, se você também não vai comprar o concreto agora, sim, ele também vai aumentar de um certo tempo. Acho que um dos projetos mais simbólicos que a gente tem juntos tem vídeo, inclusive, quem não assistiu, acesse no canal, Casa com Cobertura Metálica, né? E essa foi uma obra mista, em que ela fez a alvenaria, a estrutura convencional, e a cobertura inclinada inteira foi uma cobertura metálica. Eu imagino que esse custo foi jogado lá na frente na planilha dela, né? Ela não colocou esse custo no início da obra, quando ela estava ali fazendo a limpeza do terreno. Sim. Ela colocou do meio pro final da obra. Então, planejamento, sempre, né? E acho que a maioria dos seus clientes mesmo, eles chegam pra gente, às vezes, na fundação. Teve um caso da obra do Vitório Emanuele mesmo, que a gente está executando. Sim. Eu fechei essa obra em dezembro do ano passado. Olha só. Eu estou começando a executar ela agora. Que excelente. Isso é muito bom. Então, se você tem uma obra,
que você vai ter esse elemento metálico ali, que realmente é um preço alto ali, e você se planeja desde o começo, ó, eu vou fazer aqui, eu vou fazer essa forma de pagamento aqui, eu vou pagar em tantas vezes, porque eu só vou usar isso aqui lá para o meio da obra. Por que eu vou pagar tudo agora? E se eu chegar lá, eu vou ter que pagar tudo lá agora. Então, Sim. faça esse planejamento, porque com certeza vocês fazem a planilha Sim. orçamentária, então você tem ali a definição do que você vai gastar, quanto é cada elemento, e o cliente sabe o quanto ele pode desembolsar mensalmente. Então você consegue fazer. Mas só para amarrar, antes da sua próxima pergunta, essa obra foi uma obra muito redonda, desde o início. Então, projeto muito redondo, clientes muito conscientes, contrataram uma construtora muito boa, já trouxeram vocês como fornecedores da parte metálica. Tá tudo muito planejado, né? A obra tá correndo muito bem. Eu fiquei impressionada sobre isso também. O planejamento deles ali, desde o começo até o final, foi um planejamento muito sério. Isso influencia muito no custo, né? Que é o que a pessoa perguntou aí, né? Completamente. Então aí é tomar a decisão e fazer a trajetória que vai ser percorrida. Completamente. E aí sim, tem chance de sucesso. Quanto menos etapa civil da obra, mais rápida é a construção, né? Exatamente. A civil, ela ainda segura um pouquinho Segura um pouquinho vocês. Casamento no meio da obra. Parte civil, né? Tem muita gente que constrói pra mudar, né? Que é isso, Caio Guedes? Tá ótimo isso. Anderson Silva, JF9 Rou. Pretendo fazer uma casa com o formato L ou T, em estrutura metálica. Caraca! Ia ser muito legal, hein? Caraca. Essa estrutura seria em sistema de pórticos. Olha, L eu já vi. Agora T, né? Agora T é novidade, vai ser uma novidade Anderson, pra gente. constrói pra gente ver. Vai ser uma novidade pra gente. Essa é uma novidade. Olha, vai depender muito do projeto. Isso aí acho que a primeira etapa é o arquiteto para planejar isso, né? Porque eu acho que o sistema de pórticos pode até existir, mas você pode também não fazer desse formato. Então, acho que vai muito... Pra gente da metálica, a gente se baseia muito na arquitetura. Então, a arquitetura ela tem que permitir algumas coisas ou não. Então, eu acho que o primeiro pensamento é o arquiteto. Primeira escolha que você vai, eu tenho um terreno já, eu vou construir, primeira pessoa que você vai falar é o arquiteto. Samara, você está dizendo uma coisa que eu falo sempre para os clientes. O arquiteto tem que saber projetar a estrutura. Porque não se você não pensar na estrutura quando você está fazendo o projeto, a casa não para em pé. E isso que você está dizendo é fundamental, porque tem tudo a ver com a estética, a plástica final da casa, o resultado final dela e o resultado final da estrutura. O que ele quis dizer com estrutura em pórtico, veja se está correto o que eu entendi. Seria elementos verticais e elementos horizontais, se tratando de uma casa térrea, para fazer a estrutura e deixar ela sólida, é isso? Isso. Um pórtico geralmente é feito de 2 pilares e uma viga. Isso já virou um pórtico, né? Então, você pode fazer desse formato. Ou, vamos supor, não quero pilar metálico, eu quero pilar de concreto. Então, você pode fazer todos os pilares de concreto e o vigamento todo metálico. Legal. Então, tem várias formas de fazer, né? Às vezes, você não quer também... É uma casa térrea, porque geralmente uma casa em L e uma casa em T geralmente é térrea, né? Então, eu fiz recentemente um projeto que ela era em L também e todos os pilares eram de concreto e as vigas eram todas metálicas. Então, não se gerou um sistema de pórtico. Foi um pouco diferente. Legal. Poderia ser, por exemplo, bloco de concreto grauteado e a estrutura metálica fazendo a parte horizontal? Também. Aí não tem pórtico. Legal. Então, você tem várias possibilidades. E o que isso vai... Por isso que eu falo, quando você vai construir, nem adianta você chegar para uma pessoa que trabalha com que tem uma construtora ou que tem uma construtora metálica, por exemplo, chegar para mim, olha, eu quero fazer isso aqui, o que você acha? Eu vou falar, cara, procura um arquiteto. Porque não adianta, é uma casa diferente e você precisa entender e saber e visualizar, principalmente, porque às vezes você tem uma ideia do que seria, eu falo que é muito importante o projeto. Às vezes o cliente tem uma ideia, nossa, eu estou projetando aqui na minha cabeça, eu quero desse jeito. E aí eu, Samara, entendo de outro jeito e eu executo daquele jeito. Não é isso que eu pensei.
Agora, se você tem um arquiteto que ele faz projeto executivo e depois mostra o 3D, você vai falar, cara, é isso aqui que Isso eu daí quero. acontece com a gente quando a gente vem cliente final pra gente. Sim. Poucos, mas vem. Cara, você não consegue fazer um desenho porque eu não tô conseguindo entender na minha cabeça como que vai ficar isso. Aí a gente fala, você não tem nenhum arquiteto, porque todo aquele programa que a gente não trabalha com isso. E realmente acontece muito quando é cliente final que não vem através de vocês ou qualquer outro arquiteto que encaminha, né? Porque a primeira coisa que você pensa, que a hora que chega a pessoa para falar com você para fazer um orçamento, é a pessoa, eu quero o orçamento de um elemento metálico. Ah, tudo bem, você tem projeto? É a primeira pergunta que a gente vai fazer. Talvez as pessoas não façam ideia, mas é legal essa parte. Quando a gente transicionou na arquitetura, da arquitetura mais analógica para arquitetura mais digital, ou seja, quando a gente saiu da prancheta e começou a ter maquetes eletrônicas, essa possibilidade, a gente começou a trabalhar com outro tipo de representação gráfica. Então a tarefa da arquitetura, a mais difícil sempre foi colocar para o cliente aquilo que está na nossa cabeça. Seja desenhando no papel, seja fazendo modelos volumétricos, enfim. Hoje em dia, no escritório, talvez as pessoas não tenham noção do quão detalhado é a maquete. Se a gente desenha, por exemplo, um telhado com uma cobertura metálica, não é só um elemento que está fazendo um volume de 3 dimensões ali. Ali dentro daquilo tem o tipo de viga que a gente está usando, se é uma viga W, se é um perfil, se é chapa dobrada, tem o que está dentro, tem a tubulação, como eu comentei, né? Se é uma tubulação de 10, que tem um cotovelo embaixo, a inclinação de 1% para a água fluir, tudo isso está dentro da maquete. Então, é um nível de detalhe e a gente tem muitos detalhes específicos que vão na prancha, né? Já pré-selecionados, né? Então, para aquele tipo de projeto, aquele detalhe vai ser pertinente, a gente põe aquele detalhe pronto. Você falou isso, até me lembrou de um cliente, que ele falou assim, eu queria orçar uma viga metálica. Aí você pensa, uma viga metálica? O quê? 12 metros. 12 metros, tudo bem, né? Aí ele me mandou uma cobertura enorme, assim. Aí eu falei pra ele, você quer a viga metálica e a estrutura interna para... Não, só a viga metálica. Aí eu fiquei pensando, como que ele vai colocar a cobertura interna sem... Será que existe alguma coisa de alvenaria e tudo mais? Aí eu expliquei para ele, olha, essa estrutura aqui é uma cobertura metálica, só que para se apoiar as telhas internamente, você precisa criar uma estrutura interna, essa testeira tem que ter tal altura, porque tem que embutir. Eu fui explicando passo a passo ali. Nossa, eu não sabia disso. Então, assim, ele recebeu o projeto e ele não sabia, porque, óbvio, gente, o cliente é leigo, não tem como. Sim. Então, eu acho que, por isso que eu falo que o começo, ele é do arquiteto. É do arquiteto. Você já participou dessa reunião, eu acho, mas uma das últimas reuniões que a gente faz com o cliente no escritório é de explicação de projeto. Porque quando tá tudo pronto, ele vai começar a obra todo empolgado, a gente fala, calma, vamos sentar. Agora vamos passo a passo. Tudo que a gente projetou, como vai ser executado, tirar as dúvidas, focar nos pontos mais sensíveis do projeto, pra já sanar tudo antes de começar. E o que você tem que fechar primeiro, né? Exato. E isso é sensacional, porque a gente já teve casos do cliente falar, viu, a gente deu uma vacilada aqui, vai precisar passar uma tubulação. Você consegue abrir um furo na viga? Você fala, cara, não dá. Não dá pra abrir um furo na viga. Se você não prevê antes, cara... Porque vai passar um cano por aqui, não dá, compromete. Quantos furos você quer? Uns 50 aqui, mais ou menos. Teve uma obra que eu fiz, essa obra eu fiz só o projeto metálico, foi compatibilizado com a arquitetura na época, e depois que executaram, estava tudo executado, aí eu vou precisar passar tubulação. Falei, quantos furos você quer? Porque ele me contratou só para validar a questão de furos, aonde podia fazer e tal. Eu falei, onde que é o furo? Ele falou, então, pelas minhas contas aqui dá 32. Eu falei... Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, a gente já fez um projeto metálico para compatibilizar com a arquitetura. O que foi compatibilizado ali? Porque não foi. Não tem como ter sido compatibilizado e você olha o transtorno. Depois de uma obra já avançada, você tem que voltar e reviver tudo isso. Além do transtorno, para você fazer esses furos não é de graça. A empresa vai cobrar para fazer. E às vezes, olha, vou falar uma coisa pra você. Tem empresa que cobra de 300 a 400 reais por furo. Dependendo do local da obra. 32 furos. Você imagina? Por isso que a gente tem o setor de engenharia dentro do escritório. Não é só o projeto que o cliente fecha com a gente, dos complementares. É a compatibilização que ninguém enxerga. Isso. De pegar um projeto, colocar dentro do outro para não ter
esse cano passando no meio da viga. Ninguém enxerga isso, acha que é contratar os projetos e vai dar tudo certo. Não, agora vamos colocar um dentro do outro para ver se essa casa para em pé. Exatamente. Isso é muito importante. Hoje eu tô contador de história, né? O grande start pra gente disso foi trabalhar com uma grande empresa e eles tinham uma parte do processo que era só compatibilização. E a gente falou, a gente não tem essa etapa no nosso trabalho que é só compatibilização. Uma das mais Isso há importantes, muitos anos. né? A mais importante, porque tudo tem que se conversar. E quando a gente fez a transição pra metodologia BIM, né? Que é tudo feito num único modelo volumétrico, aí permitiu que a gente fizesse isso com muito mais facilidade. Né? Então, a elétrica, a hidráulica, a estrutura e a arquitetura, tudo junto para já ir para a obra redondo. E aí, às vezes, vai para a obra e o pedreiro fala, passei o cano por aqui, não passei por ali como estava no projeto. E eu até falo, às vezes, mesmo você compatibilizando tudo, surge alguma coisa na obra. Por que surge? Porque é normal, ela vai surgir. É orgânico. E você... E esse, eu falo pro Murilo, eu não gosto nem de chamar, surgiu um problema. Não, problema é quando você não consegue resolver. Você conseguiu resolver, não é problema. É um obstáculo que surgiu ali que você vai resolver. É uma questão. Então, às vezes, na obra mesmo, mas colocou aqui, e o que eu vou fazer aqui? Eu falei, não, calma, dá pra gente fazer dessa forma, dá pra gente fazer dessa forma. Porque foi previsto aquilo ali, aí a forma de executar, se deu algum transtorno ali na hora, é fácil de resolver. Agora, se você não previu, aí que você não resolve. Aí sim é um problema. Aí sim é um problema. Exatamente. Eu até falo que em inglês tem uma diferença, né? Entre problem e issue. Isso é uma questão que você resolve. Exatamente. Agora, um problem é realmente uma questão problemática. Vou usar inglês agora, então é isso. Aulas de inglês com a professora Samara. Muito bom. Legal. Isso aí. Nossa, foi assim... Muito bom, né? Fluiu, né? A gente teve que pisar no freio agora. Teve. 53 minutos, muito Tem mais coisa pra falar ainda, se deixar. A gente fica falando o dia inteiro aqui, se deixar, né? A gente fala bem. A gente fala bem, né? Então, pra você que gostou desse podcast, no próximo a Samara vai estar aqui para falar sobre estrutura metálica, serralheria na parte de móveis. Então não é só a construção da casa, mas tem muita metálica na decoração também, que a gente está fazendo um contexto, né, grande aí da casa, da arquitetura, né, a estética da arquitetura também com o design de interiores. E futuramente acho que futuramente isso aí vai ser só assim, metálica com vidro, metálica com madeira. Eu vi esses dias guarda-roupa com metálica e vidro. Sim, perfeito. Sim. Que legal. Maravilhoso. E podemos falar no próximo vídeo. Exatamente. E fora os benefícios que a metálica tem que quando ela não tá aparente, né? Que é na parte estrutural. Sim. Tem muitos benefícios. E Sim. tem chegado bastante coisa pra gente nesse sentido. Porque a arquitetura mudou um pouco. Estão trabalhando bastante com ambiente aberto. Então, em reformas, estão chamando bastante a gente para poder tirar a parede. Perfeito. E aí a gente entra com a Reforço estrutura para estrutural. calçar a casa e não ter problema. Outro tema de podcast, hein? Outro tema de Reforço podcast, estrutural é outro Reforço estrutural. Boa. Então, para você que gostou, deixa seu like, deixa os comentários que a gente tá fazendo os comentários aqui no podcast. Valeu, galera. Obrigado. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau. E a canequinha pro Murilo. Agora eu vou receber oficialmente.